Inclusive, para usar essa reportagem do Jornal Nacional nesse trabalho, eu tive que vender um rim, porque tive que assinar vários papéis e acordos de confidencialidade, não sei o quê, que eu não Uhum. posso exibir, enfim. Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Centro Universitário Unidombosco. Bosco. Na data de hoje, em especial, com o entrevistado Erivelto Oliveira. Bom, este podcast em especial também tem a vinculação, a parceria com o Tindomcast, que na sequência o nosso aluno Vitor fará a apresentação. Bom, esta Este podcast de hoje, que será veiculado em homenagem ao feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, pelo primeiro ano no âmbito nacional, vamos falar então hoje sobre esta temática muito importante e a experiência do Erivelto de ser um profissional negro no Brasil. Para isso, temos a honra de receber você, muito obrigada, e o graduando do curso de Administração Presencial, Vitor Kozak Antunes, que é o líder do seu grupo de pesquisa referente a esta temática. Agora, passo a palavra ao estudante, então, Vitor, para que ele possa apresentar sobre a sua temática de fato, que está vinculada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 8 da Organização das Nações Unidas. Né? Então, é um projeto comunitário extramuros que nós estamos praticando dentro dos cursos de graduação da nossa instituição. Vitor, por favor, se apresente, fale um pouco mais da ODS, do Tindomcast, né, que é um Instagram criado para amplificar vozes. Bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Arivelto, seja bem-vindo. Bom, pessoal, entrando um pouquinho mais sobre o nosso projeto, nós batizamos ele como Amplificando Vozes, né? Então, a gente quis focar no podcast, na vida profissional negra, que eu acho que hoje em dia o podcast tem crescido cada vez mais pós-pandemia. Então, a gente achou que seria bem bacana fazer o podcast, que eu acho que não é algo que envolve só um bate-papo, mas sim algo cultural, algo que as pessoas estudam hoje o podcast. Então, a gente quis focar muito nisso. A gente não quer que as vozes negras sejam silenciadas. Então, a gente quer espalhar histórias de vida profissional, a gente quer que as pessoas conheçam melhor e que isso não acabe prolongando cada vez mais, né? Então, a gente escolheu o nome Team Domcast, um nome bem especial para a gente, porque Team, em inglês, que é time, equipe, Dom, do Centro Universitário no Dom Bosco, e Cast de podcast. Então, o Team Dom, a gente lembrou da palavra Ding Dong de campainha, então a gente queria que soasse como um sinal de Team Dom, né? Então, acho que foi muito especial para a gente, demorou um pouquinho para decidir, mas eu acho que combinou bastante com o nosso projeto. E ele está vinculado com a ODS 8, que é o crescimento econômico e sustentável, né? Então, a gente quer ultrapassar essas barreiras, a gente não quer que fique, né, algo muito maçante, então a gente quer que isso não seja sobre, né, o racismo, e a gente quer que isso foque na desigualdade social, que a gente não quer que isso aconteça mais, né? Então, eu acho que tem as mesmas oportunidades de emprego e desenvolvimento profissional que venha promover crescimento econômico no nosso país, né? Muito obrigada, Vitor. Parabéns, antecipado já a toda a sua equipe por todo o movimento e momento que vocês estão com o trabalho, né? Você sendo líder, peço que você repasse aos seus colegas também que não puderam estar aqui, né? Mas que você foi escolhido para representar aí toda a equipe e este tema tão importante hoje, né? Continua sendo ainda na nossa sociedade. Erivelto, agora a palavra é com você. Por favor, se apresente inicialmente. Desde já, agradeço o aceite do convite de estar conosco, você sendo uma representatividade para nós aqui, né, e para todo o Brasil. Obrigado, Adriana, obrigado, Vitor, pelo convite. Prazer para mim estar aqui na Unidom Bosco, a primeira vez que eu venho nessas instalações do prédio, né, que fiquei sabendo aqui das novidades. Bom, meu nome é Erivelto, eu uso o nome profissional de Erivelto Oliveira, meu nome é Erivelto Alves de Oliveira. Eu sou jornalista desde 1986, quer dizer, lá se vão 38 anos já de carteira
assinada como jornalista, embora eu tenha me formado só em 88. Eu comecei um pouquinho antes de sair da faculdade, eu comecei a trabalhar. Digamos que até 2015 eu era só jornalista. E aí acabei fazendo outras coisas também, acabei virando escritor, acabei virando vereador, fui até prefeito esse ano da cidade. Então, os horizontes se abriram exatamente no momento em que os horizontes se fecharam. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas é isso, eu gosto muito de comunicação, gosto muito de música também, é o meu principal hobby. Então é isso, vamos conversar o assunto que vocês quiserem aí, estamos abertos para isso. Obrigada. Erivelto, nós temos então aqui um hall de perguntas, né? Vamos segui-los conforme nosso script aqui. A primeira é esta: o que te inspirou a seguir a carreira de jornalismo? Teve algum momento em especial, específico, que te motivou a escolher esta profissão? Então, eu estudei sempre em escola pública, né? 100% da minha formação foi escola pública. Agora eu estou fazendo doutorado, agora nessa fase que eu estou numa instituição particular. E ainda assim porque recebi uma bolsa. Mas eu estudei meu curso primário foi nas escolas Santa Cruz e no Aline Pichetti. O segundo grau foi no Colégio Estadual do Paraná e a graduação foi na Universidade Federal do Paraná e o mestrado também na UFPR. E eu só fiz mestrado 30 anos depois, mais de 30 anos depois de eu ter feito a graduação. Terminei meu mestrado ano passado, para vocês terem uma ideia. Já com 60 anos. Quase 60. Quando eu estava no primário, para traduzir para os estudantes de hoje, no ensino fundamental, ali pela 6ª, 7ª série, eu tive uma professora que se chamava Claudete. E era uma professora que ela trabalhava muito bem a palavra, a gente fazia textos para teatro, textos de novela, crônicas e tudo mais. E ela sempre me elogiou, disse que eu escrevia muito bem, escrevia com uma certa rapidez, escrevia bem, e que eu tinha que trabalhar com alguma coisa que eu pudesse expressar essa minha habilidade de escrever. Isso, né, lá para os anos de 77, entrou na minha cabeça e ficou lá, e eu fui seguindo a vida. Até que chegou o ano de fazer o vestibular, né, eu fiz 2 vestibulares, o primeiro eu não passei. E no segundo vestibular, mas já no primeiro, eu decidi que eu queria fazer jornalismo. E vocês talvez não se lembrem, você talvez deve ter ouvido seu avô falar alguma coisa assim, que a gente fazia vestibular para 2 cursos na época, né? Você fazia para jornalismo e publicidade, jornalismo e psicologia, jornalismo e administração, uma coisa assim, desde que fosse da mesma área. E eu fiz o meu primeiro vestibular, os 2 vestibulares que eu fiz foi para jornalismo e psicologia, né? E era muito difícil passar num e não passar no outro, porque os 2 cursos eram bem concorridos. Eu fiz vestibular, na hora de fazer a inscrição, eu pensei, puxa, o que eu vou fazer de vestibular? Eu tinha feito curso de edificações no Colégio Estadual, já trabalhava com isso há algum tempo, com projetos e tudo mais. Gostava muito de psicologia, porque é uma área que também mexe com pessoas. Mas aí fui buscar aquela informação lá de 77, 78 da minha professora e falei, tem jornalismo também que eu podia fazer, eu acho que é uma coisa legal. E o nome jornalismo me caiu bem, assim, ser jornalista me caiu bem. E eu fiz vestibular, passei, e aí a história se fez no jornalismo. E eu digo sempre assim que quando eu fiz a minha primeira aula, o primeiro dia que eu tive a primeira aula no curso de jornalismo, as pessoas que estavam lá, eu tive certeza, é jornalismo mesmo que eu quero fazer. Entendi. Que história bacana, que bacana mesmo. Parabéns e obrigada por compartilhar tudo isso conosco, né? E por ser um jornalista negro, né, no nosso país, você teve dificuldades nesse processo, nessa trajetória até aqui? Olha, eu digo sempre, e as pessoas até não acreditam muito, mas a minha realidade é essa, e eu sei que a minha realidade não é a realidade, talvez, de 95% dos negros brasileiros. Eu não tenho essa estatística, talvez em breve a gente tenha isso, porque hoje é mais fácil você fechar dados, né, regionais e cruzar dados, né, pessoas. Mas eu nunca tive nenhuma dificuldade associada à minha cor. E eu vou explicar mais ou menos por quê. Quando eu estava na escola, desde o primeiro ano do primário, não é que alguém disse para mim, você tem que estudar porque você sendo de destaque, você vai conseguir alguma coisa. É que eu gostava de estudar, né? Cheguei no primeiro ano e tal, eu tirei um monte de 10,
Fiquei em segundo lugar na turma final. Falei, Uhum. puxa, segundo lugar, que chato, né? Ganhei um livrinho que eu tenho até hoje. No segundo ano eu fiquei em primeiro lugar. Primeiro lugar entre as turmas todas, assim, né? Aham. 3 ou 4 turmas. Fiquei em primeiro lugar. Até o terceiro ano tinha essa coisa de ser primeiro ou segundo. Terceiro ano eu não lembro qual posição eu fiquei, mas eu tirava muito 10, muito 9,5. E eu sempre fui um bom aluno. Depois eu mudei de escola. E é uma escola muito mais competitiva, com muita gente boa, mas eu sempre estava ali brigando. Aí a gente já não brigava mais por ser o primeiro da turma, mas o primeiro na disciplina, né? Matemática, Uhum. português, história, aquelas coisas assim. A gente tirava muito 10. E aí fui indo assim. Então, eu sempre fui um aluno de destaque, e sempre fiz algumas, até por ser aluno de destaque, às vezes fui representante de turma. E isso foi comigo até o terceiro ano do segundo grau. Sempre estudei muito e tudo mais. E, de certa forma, na faculdade já não tanto, porque como eu comecei a trabalhar já no terceiro ano, eu não lutava por nota. Mas aí toda a minha bagagem anterior, ela me ajudava muito nas discussões, nas conversas, né? A gente não tinha telefone celular, não tinha o Sim, Google para te informar. Mas a gente tinha a Barça, né? Que a gente fazia muito sim. trabalho, enfim. E eu tinha muita informação das coisas. E isso, de certa maneira, me ajudou. Então, assim, eu nunca tive dificuldade em função da minha cor, e sempre fui um aluno de destaque em função disso. Ninguém me chamava aquele neguinho, ou aquela Uhum. criança pretinha que não faz nada. Era o Erivelto. Quem é o Uhum. Erivelto? Aquele menino negro, mas ele é um dos melhores alunos da escola e tal, e ninguém mais me chamava mais pelo meu próprio nome do que por uma indicação pela minha cor. E eu comecei a trabalhar em 86 com jornalismo, primeiro na Rede Ferroviária Federal, como estagiário, em fevereiro. Em agosto, eu fui trabalhar na TV Curitiba, porque um funcionário, um colega meu da rede, que era jornalista, disse para mim: Olha, a TV Curitiba está precisando de um repórter, por que você não vai lá? E eu falei: Não vou, porque eu não quero trabalhar com televisão. Eu gosto de escrever, né? Estava lá na minha raiz. Aí ele insistiu, insistiu, insistiu. Eu falei: Tá bom, eu vou. Fui na TV Curitiba, me contrataram na TV Curitiba em agosto e em dezembro me chamaram para a TV Paranaense, hoje é a RPC. Então foi um ano muito intenso, com três empregos no jornalismo, e me chamaram, o primeiro, o primeiro emprego em comunicação foi meio por acaso, porque eu não queria ter ido, né? Mas Uhum. entrei, gostei de fazer reportagem de televisão, fui aprendendo aos poucos e alguém me viu na RPC, também deve ter gostado e me chamou para trabalhar lá. E aí assim foi, durante 27 anos da RPC, sempre. Aí é uma coisa assim, você entra num canal de televisão, pelo menos na minha época era assim, né? Hoje tudo é um pouco diferente. Mas você entrava e ia subindo aos poucos. Você fazia reportagem para o jornal local, depois para o jornal, reportagens estaduais, depois reportagens para a rede, assim foi indo. Depois de 15 anos, mais ou menos 14 anos, eu fui para a apresentação, né, do Paraná TV, que hoje é o Meio Dia Paraná. Já fazia antes algumas edições do Bom Dia Paraná também. E assim fui até 2013 na RPC, de 86 a 2013. E fui demitido aí, a questão da demissão é uma questão que a gente tem que ir para outra página, que é a questão da tecnologia, da Uhum. audiência de televisão, do surgimento das redes sociais, do YouTube e tudo mais. A TV começou a enxugar o quadro de pessoal e, né, não parou mais. Uhum. Eu fui para a RIC, fiquei 2 anos na RIC fazendo Paraná no Ar, e depois saí da RIC também 2 anos depois, e aquilo, aí que eu falei que eu busquei fazer mais coisas quando eu perdi coisas, né, na minha vida. Eu não queria ficar trocando de televisão. Eu tive 2 demissões em 2 anos e não sabia fazer outra coisa na prática, assim. Aí eu pensei, o que é que eu vou fazer? Tenho a minha empresa de comunicação, trabalhei 1 ano nela e tudo mais, mas aí me veio a ideia de entrar na política, como uma alternativa a você trabalhar com pessoas, trabalhar com ideias e desenvolver projetos, enfim, palpáveis. Tentei a eleição em 2016, não me elegi, mas fiquei como primeiro suplente. Em 2019, eu entrei na Câmara de Curitiba e estou saindo agora em 2024, foram 6 anos lá. E assim, e aí vieram as outras coisas, né? Eu comecei a fazer, voltei a estudar, fiz o meu Uhum. mestrado na Universidade Federal, escrevi 2 livros inteiros, mais 2 livros, uma abertura, o outro fiz uma crônica. Tenho alguns projetos para novos livros que eu estou escrevendo aí. Então, assim, hoje as minhas possibilidades são maiores, Então, eu né? Uhum. gostaria de tirar uma dúvida. Você comentou comigo, né, com a gente aqui, que durante essa fase de estudos você não passou por um preconceito, né, por seus colegas.
enfim. Mas depois que você começou a ser mais conhecido na RPC, enfim, quando todo mundo começou a te conhecer mais, você sofreu algum preconceito das pessoas que te assistiam? Você chegou a vivenciar alguma Olha, coisa? assim, eu digo sempre que ou eu sou muito distraído. Às vezes é bom, né, ser A Juliana, que distraído. trabalha comigo daqui, pode dizer se eu sou muito distraído. Eu não percebo, assim, nunca percebi alguém me tratar mal pela minha cor. Houve um episódio, um único episódio, mas também não chegou a ser tratar mal. Era uma forma de dizer, às vezes. Não sei se. Isso é uma coisa mais dos anos. Tem até a ver com o apartheid, não, com a segregação americana dos anos 50 e 60, que eles chamavam as pessoas negras de colored people, né? Então tinha nos ônibus, por exemplo, tinha lugar nos ônibus para as pessoas brancas e lugar no fundo para as pessoas negras. Era uma política bem complicada. Soube que na África do Sul também tinha isso, às vezes bairros só para negros e bairros só para brancos e tudo mais. E nos anos 60 tinha uma expressão, até os anos 70, muito comum no Brasil, que era chamar os negros de pessoas de cor, né? Naquela época era aceitável. Hoje, talvez, se você disser que uma pessoa é de cor, pode ser que a pessoa se chame a sua atenção, que não é politicamente correto. Sinceramente, eu não sei se esse termo é politicamente correto ou não. Mas na época era assim, meio que você chamar a pessoa de, sei lá, aleijado, né? Ou não, é deficiente, ou pretinho, neguinho, negrinho. Não, é preto, é negro. Então eu fiz uma reportagem no Hospital Evangélico, criticando, mostrando um problema que eles tinham tido lá. E o diretor do hospital foi na Câmara Municipal de Curitiba, foi questionado e tudo mais, e ele disse na Câmara uma coisa mais ou menos assim, um repórter de cor do Canal 12 me chamou de mentiroso e eu não sou mentiroso e tal, isso foi para o jornal. E o meu diretor de jornalismo na época chegou para mim e falou, você viu o que o doutor falou sobre você? Te chamou de repórter de cor. Eu falei, tá, e daí? Eu sou negro mesmo, né? Para que isso vai mudar na minha vida? A gente pode colocar um processo, mas eu falei, não considero assim. Não, e eu, sinceramente, eu não me ofendi com o tratamento. E, e aconteceu nesse dia que esse médico estava na Câmara, nessa época, nos anos 80 até começo dos anos 90, tinha um outro jornalista negro em Curitiba, Narciso Assunção. Ele trabalhava hoje um dia a Rede Massa, na TV Iguaçu. A gente não que a gente fosse exatamente parecidos, mas existem alguns estudos que mostram que algumas pessoas não conseguem identificar, ver um negro, acha que todos os negros são iguais, assim como a gente às vezes acha que todo japonês é igual, todo coreano é igual. Então, às vezes pode ter sido isso. O Narciso Assunção esteve lá na Câmara e o médico foi para cima dele, achando que ele era eu, né? Aí eu falei, eu digo assim, a única vez que uma pessoa talvez tenha me ofendido, me ofendeu indiretamente, porque o Narciso, ele quase apanhou no meu lugar, porque ele ficou indignado mas ele não estava indignado comigo, ele estava indignado com a reportagem que eu tinha feito, né? Então foi o único episódio que eu tive, e eu até transformei esse episódio, essa questão do médico me chamar de repórter de cor e tudo mais. Em 2017 eu criei um canal no YouTube para entrevistar negros, que é outra coisa que eu fiz também nesse período depois da TV, que se chama Brasil de Cor. Esse de cor é exatamente para remeter aquele de cor lá dos anos 50 dos Estados Unidos, 50 e 60, para essa forma até meio acanhada de chamar uma pessoa negra de pessoa de cor. Era meio carinhoso, mas meio também evitando, né, citar a cor da pele. E, inclusive, o próprio, eu não lembro se é o Marcos Valle, o Paulo Sérgio Valle, ou os dois, eles têm uma música que se chama, que a Elis Regina gravou, Eu Quero um Homem de Cor, né, que ela descreve aí, né, a diferença, mas essa é uma música bem racial mesmo. E o Emílio Santiago regravou essa música como Eu Quero uma Mulher de Cor. É fácil encontrar aí no Spotify e tudo mais, é uma música que, na letra dela, ela fala muito sobre essa questão racial dos anos 60 no Brasil. Então eu criei esse canal, Brasil de Cor, para entrevistar negros, mas não aquele tipo de entrevista do negro coitadinho, embora a gente saiba que os negros hoje vivem numa situação ainda muito próxima da pobreza, apesar de muitos estarem já galgando lugares altos na sociedade, ainda tem gente numa situação muito ruim. E aí eu comecei a entrevistar negros médicos, negros advogados, cientistas,
enfim, de outras áreas e áreas que normalmente a gente não vê negros. Eu fiz isso porque em 2010, outra coisa que ficou na minha cabeça, eu recebi pela primeira vez um release na televisão, eu estava fazendo o Paraná TV segunda edição, recebi um release, um material do IBGE, dizendo que a população negra brasileira, pela primeira vez, era a maioria no Brasil. Era 50,5 a 48 alguma coisa. E outras etnias nesse meio. E eu, naquele momento, eu peguei aquele papel e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, puxa, 50% da população, mais de 50% é negro. E eu olhei na redação, umas 40, 50 pessoas, eu era o único negro na redação. E aquilo ficou na minha cabeça, assim. Luciné já trabalhava aqui, mas naquele momento eu era o único. E aquilo ficou na minha cabeça. Tanto que em 2012, 2 anos depois, eu sugeri para a própria Globo fazer um estudo, um programa. Inclusive a Globo fez isso agora, ou está fazendo isso agora no Fantástico com a Maria Júlia, tipo 10, 12 anos depois. Não sei se necessariamente não porque eu sugeri lá atrás, mas é porque eu tenho algumas coisas, eu acho que eu penso um pouco à frente. E eu sugeri fazer uma série de reportagens mostrando como os negros vieram parar no Brasil. De onde eles vieram, bem estilo Globo Repórter, de onde vieram, como se alimentam. De que países eles vieram, como eles chegaram ao Brasil, para que regiões povoaram, né? Por que a Bahia tem tanto negro, por que tem tanto no Nordeste, por que tem poucos no Sul. E a partir dali, depois explicar toda essa migração negra para o Brasil, como isso se deu, criaram um programa, o programa que eu sugeri para a Globo se chamava Brasil Negro Brasil, que era exatamente um talk show com os negros brasileiros e tudo mais, as várias áreas. E foi essa a minha proposta. Na época, o diretor de jornalismo da Globo mudou, eu saí da RPC e ele saiu da direção de jornalismo, foi para outra direção da empresa e a ideia morreu ali. Então, em 2017, eu tentei fazer isso com várias emissoras de televisão, com várias produtoras, até que eu mesmo decidi fazer. Então, não é nada muito profissional. Se vocês entrarem lá no YouTube, vão ver que tem um ou outro programa feito com uma qualidade melhor, outros foram feitos com telefone mesmo, apoiado num tripé e tal. Mas o importante é a entrevista estar ali. E tem mais ou menos umas 70 entrevistas. 70 entrevistas. E não tem muito mais, porque a partir do momento que eu entrei na Câmara, em 2019, talvez tenha feito umas 4 ou 5 entrevistas, só porque não dá tempo, né, de você ir atrás de fontes e tudo mais. E engraçado que quando eu criei em 2017, ainda era uma coisa muito... discutia-se pouco ainda a situação do negro, embora já houvesse as cotas, já tivesse a lei antirracismo e tudo mais. Porém, não se falava tanto da questão negra como a gente tem falado, principalmente representatividade nos últimos 3 ou 4 anos. Né? Hoje as empresas estão buscando isso e tudo mais. Então é isso. Eu não sei nem porque que a gente chegou nessa parte do negro, mas enfim, só para explicar essa questão. Sim, a gente estava falando de como que se eu já fui ofendido e tal, e eu expliquei o que eu fiz. A única vez que talvez uma pessoa tenha tentado me ofender com palavras que eu criei esse canal. E uma situação marcante, em especial, falamos, né, dessa questão um pouco mais, né, negativa, que indiretamente você mencionou para nós o que aconteceu, mas pensando pelo lado positivo, marcante, especial, em que momento você pode dizer, né, que isso aconteceu na sua vida profissional? Eu acho que o que é marcante para um profissional é o crescente. A gente vai crescendo na profissão. Como eu falei, eu entrei como estagiário na Rede Ferroviária esse ano de 86, né? Ele começou para mim. Eu trabalhava ainda com projetos em janeiro e fevereiro de 86. Aí tinha um edital lá na faculdade, precisa de estudante de jornalismo. Eu fui lá, entrei no estágio. Então, para mim, aquele estágio era a coisa mais importante da vida, estava feliz ali. Em agosto, surgiu essa possibilidade de trabalhar na televisão. Fui trabalhar na televisão. Ali, para mim, também... Eu ainda estava no estágio e estava trabalhando na televisão, e aí nesse momento é que eu entreguei o meu projeto, meu trabalho de projetista, que eu encerrei porque não tinha mais como, mas aí finalizei os projetos. Então fui trabalhar na TV Curitiba, virei repórter de televisão. Em dezembro fui trabalhar na RPC, puxa, maior rede de televisão, né, do estado e tal, e eu com 22 anos, negro, né? E assim, isso nunca foi colocado para mim de forma alguma. Eu fui contratado porque era negro ou porque não era negro, enfim. Por seus méritos, né? Porque gostaram do meu trabalho
E assim, então, aí a primeira reportagem que saiu, puxa, minha primeira reportagem que saiu na rede, puxa. Então, eu acho que tudo é um crescente Foram na vários profissão. momentos, Foram né? vários momentos. Cada E, fase. e isso é uma coisa, já que a gente está falando aqui para um grupo de estudantes, né, grande comunidade estudantil, é algo que eu digo, a gente tem que aproveitar a paisagem, né? A viagem. Não fique pensando no destino. Inclusive, um dos livros que eu escrevi é do Joel Krieger, que foi o brasileiro mais velho, ele vai me matar por chamar ele de velho, Sênior. o brasileiro sênior a chegar ao topo do Everest. Ele chegou aos 67 anos ao topo do Everest, depois de 17 anos tentando. Não que ele ia todo ano, mas a primeira vez que ele subiu uma montanha, ele tinha 50 anos de idade, né? E ele chegou ao topo do Everest em 2020, 24, 22. Chegou lá, enfim. E o nome desse livro é Suba, Nade, Corra, Pedale, né? Suba da escalada, e o Nade, Corra e Pedale porque ele também é triatleta, e aproveite a paisagem. Porque de nada adianta você fazer tudo isso se você não tem as histórias para contar. E o livro é exatamente isso. São as histórias que ele conta do esporte, dos lugares que ele conheceu. Então, e isso vale para a vida de todo mundo, né? Você tem que aproveitar cada momento, saborear os momentos. Por exemplo, eu estou aqui, puxa, legal estar aqui, dando entrevista, adoro dar entrevista. Eu acho que eu vou chegar esse ano, talvez, se não chegar a 50, mais de 40 podcasts como esse, eu já fiz, seguramente. Então, é muito legal fazer isso, porque mostra que as pessoas, puxa, tem alguma coisa para dizer e tem gente para ouvir. Então, aproveite a paisagem. É isso que eu sempre fiz. Claro, nem toda paisagem é subida, às vezes tem as suas quedas, né? Já fui demitido, já sofri né? Puxa, agora o que é que eu vou fazer? Fiquei sem emprego um período. Mas também isso a gente tem que aprender, né? Sim. Se você não aproveita do lado positivo, pelo menos você aproveita para aprender e se reinventar. Dias atrás eu vi uma palestra do Tandy, jogador de vôlei, que os sêniors não, os médiums vão se lembrar, jogador de vôlei da seleção de 92, que foi a primeira campeã olímpica brasileira de esporte coletivo. E ele também foi um cara que se reinventou muito. Ele saiu do vôlei, daí foi para o vôlei de praia, daí virou comentarista, virou empresário. Então ele faz uma palestra exatamente nesse sentido, de dizer que se a gente você pode até parar, ter gente que goste da vida tranquila. Minha mãe, por exemplo, minha mãe sempre foi dona de casa, nunca mudou de profissão. Embora quando eu era criança e tudo mais, ela costurava para ajudar meu pai e tudo mais. Meu pai se aposentou com 52, 53 anos e nunca mais fez nada na vida, ficava em casa vendo televisão. Para ele aquilo talvez fosse interessante, mas para mim não é. Eu não consigo ficar parado, enfim, né? Quero aproveitar. Então, cada pessoa tem que aproveitar o seu momento da melhor forma possível e não ficar praguejando as coisas. Sim. E sobre, na resposta anterior, você falou da questão da representatividade negra, que existem ainda muitos desafios, nós sabemos, né? Como você acredita que será a situação futura da questão da representatividade negra em nosso país? Então, lembra que eu falei que eu fiz mestrado? Aham. No meu mestrado, e também foi em função daquela história de 2010, do aumento da população negra, de eu não ver os negros na redação, eu comecei a perceber, a gente está em Curitiba, né, uma cidade que não é uma cidade majoritariamente negra, mas tem aí 25, 27% da população é negra. Então, se a gente estivesse num ambiente com 4 pessoas, e aqui, curiosamente, até a gente está com 50% de negros, né? Negros ou Verdade. pardos. Mas não é o normal. Se você vai num bar, vai num restaurante, você até encontra, mas às vezes é o garçom, às vezes é a tia da limpeza. Você não tem esses 25% distribuídos Igualitariamente, né? igualitariamente na população. E eu ficava assim, né? Eu corro no Barigui, aos domingos, olhava no Barigui, assim, só pessoas brancas. Onde é que estão os negros dessa cidade, né? Se a gente tem isso. Fiquei com isso na cabeça. Depois eu comecei a perceber isso também na televisão, né? Onde é que estão os negros na televisão? E eu estou falando isso anos de 2010, não estou falando de 2024, que hoje é muito diferente, 2024, 2025. Tem algumas novelas que até tem negro demais, né? O elenco é todo negro e tal, mas é o aprendizado e a gente uma hora vai equilibrar isso. Então eu fiquei com essa questão. E aí, quando eu cheguei no mestrado, depois de ter tentado 3 vezes e já tinha desistido,
uma amiga minha ligou para mim e falou, mas puxa, por que você desistiu? Tenta de novo, você vai conseguir. Foi no ano da pandemia, né? 2020. Aí eu acabei fazendo eu desliguei o telefone quando eu fui ver no edital da Federal as inscrições estavam abertas para o mestrado. Eu falei, isso deve ser um sinal, né? Aham. E aí fiz a inscrição e passei na minha terceira alternativa. E eu fiz o meu mestrado praticamente todo online, né? 21 e 22, as Anos universidades pandêmicos, né? fechadas e tudo. Então, foi um período bom por isso, porque estava ocupando a minha cabeça com as aulas. E aí, na hora de definir a minha pesquisa, eu queria trabalhar alguma coisa racial, mas não sabia exatamente o quê. E aí me veio a ideia de ir para a televisão, onde a gente quase não vê negros, e ir para o jornalismo de televisão, onde a gente também quase não vê negros. E eu fiz uma pesquisa, então, em cima do Jornal Nacional, para levantar a quantidade de negros e pardos que o Jornal Nacional entrevistava. Não a quantidade de negros e pardos que trabalham na Rede Globo e tudo mais, até porque isso também começou a mudar em 2018, 2019. No recrutamento da Globo mudou a forma, né? Hoje a gente tem mais repórteres, não que tenhamos vários, mas tem mais, talvez vocês se lembrem de um ou outro, mas muito mais do que na minha época, né? Quando eu comecei na RPC, em Curitiba era só eu e o Narciso, como eu falei. Aí depois veio a Dulcineia para cá, que ela era de Londrina, e o Narciso, acho que uns anos depois saiu da televisão e morreu muito cedo também, faleceu muito cedo. Então ficou eu e a Dulcineia aqui no Paraná durante, sei lá, quase 2 décadas, né? Só a gente aparecendo na televisão. E na própria Globo eram 4 ou 5, Heraldo Pereira, Zileide Silva e, olha, não lembro de mais ninguém assim. Tinha um apresentador lá em Pernambuco também, mas que não era repórter. Então eram muito poucos jornalistas negros na televisão. Então, mas eu não fui por aí, porque essa pesquisa de jornalista negro e tudo mais, isso tem bastante. E eu fiz uma pesquisa inédita. Até então, ninguém fez algo parecido. E eu fui contar quantos negros apareciam. Mas como é que você conta isso, né? Sim. Vai contar por uma edição, uma semana, um mês? Aí eu pergunto na hora de fazer o projeto. Mas um mês é pouco, né? É 8% de um ano. Tenta mais, sei lá. 2 meses, que dá um pouco mais de 20%, quase 20%. Falei, tá bom, vou fazer 3 meses, quarto de um ano. Não, vou fazer mais, vou fazer 4 meses, comecei em setembro, parei em abril do ano seguinte. Eu fiz 8 meses de contagem, foram mais de 8.000 edições do Jornal Nacional. 8.000 edições do Jornal Nacional, não, mais de 200. Assistindo as edições do Jornal Nacional. E marcando e vendo lá. Ó, a gente está vendo aqui no monitor. De forma manual. Um negro, 2 pessoas brancas. Mas isso incorre em erro, né? Pode até incorrer em erro, mas é o mesmo critério que você usa, por exemplo, para definir um candidato do vestibular. Se você tem a pele branca, a pele clara, você pode dizer, não, meu pai era negro. Você não tem aspecto negro. Você, mesmo sendo seu pai sendo negro, você não vai conseguir entrar na cota universitária. Porque o importante nesse caso é a aparência. Aí se aparece uma pessoa com cabelo mais crespo, pele... Aí, por via das dúvidas, eu já considerava ela como negra, porque são tão poucos, né? E no final da pesquisa, depois desses 8 meses, contando, tabulando tudo, vocês têm uma ideia de quantos negros deu aparecendo nesse período no Jornal Nacional? Chute um número aí. 50? 50%? Não, em percentual. Percentual? Uns 25, 30? 25, eu diria também. 14%. Nossa. 14%. Isso que você considerou ainda aquele, né? E ainda considerei, exatamente. E aí, porque eu mandei essa pesquisa para o William Bonner, né? E falei para ele e tudo mais. Ele, inclusive, ele faz parte do trabalho de pesquisa, ele respondeu um questionário. E eu fiz o questionário em cima desses números que eu levantei. Uma pesquisa observacional. E é óbvio que o Bonner, como editor-chefe do Jornal Nacional, ele não poderia dar uma resposta e dizer, não, a gente realmente erra nesse sentido. Mas a própria Globo, ele me mandou até um material que a Globo, a partir de 2019, 2020, criou um projeto que se chama Somos Todos Globo, buscando exatamente não uniformizar, mas aumentar mesmo a participação dos negros na programação, no quadro de funcionários, e eles têm uma meta a atingir até 2030, né? Até meio dentro das ODS da ONU. E aí fechei essa pesquisa, ela tem outros recortes também, tipo
onde esses negros aparecem, né? É 14% e não é 14% de negro, né, legal, assim, em funções legais. Na política, mais de 80%, 85% são pessoas brancas. Na medicina, 90% são pessoas brancas. Então, eu separei, acho que 7 ou 8 categorias profissionais que aparecem no jornal também, e todas muito mal representadas. E aí também discuti por que isso acontece, fiz entrevista com produtores também do Brasil inteiro, para entender se eles têm nos caderninhos deles, né, nas anotações dele, nas agendas, se tem fontes negras, e muitos não têm. Muitos também, inclusive, não entendem por quê, mas por que você está me fazendo essa pergunta? Qual a importância de ter negros na minha agenda? Então, até a gente tem que andar muito ainda para ter. Você perguntou, né, como é que a gente vai ser no futuro? A gente tem que andar muito ainda para ter essa questão, porque você tem que perceber o problema e lutar contra o problema. Talvez isso, eu faço minha culpa, até 2010, 2012, eu não tivesse essa percepção, porque eu nunca sofri o preconceito, eu estava na minha bolhazinha, tranquilo, vivendo a minha vida, e nunca tinha olhado para o lado. E também tem uma outra coisa que talvez tenha contribuído para isso. A minha mãe foi criada por uma família de pessoas brancas, e o meu pai, a família do meu pai, não morava em Curitiba. Muito tempo depois que vieram as minhas tias morar aqui, mas era tia, né? Não convivia com elas no dia a dia. E na minha rua não tinha negros. Então eu fui, a história do Mob e os lobos, né? Fui criado entre os lobos. Eu só percebi que eu não era lobo depois que eu saí, né, dessa bolha. Mas não que eu me achasse branco, é que para mim ser negro não era um motivo de, né, os meus amigos não me tratavam de maneira diferente, a minha família era a minha família, então. Mas a partir do momento que eu percebi que existia essa questão, eu comecei não a lutar, virar um ativista negro e tudo mais, não, comecei a ver isso jornalisticamente. Né? Então, comecei essas entrevistas. Antigamente me perguntava, você é favorável à cota? Eu dizia, não sou favorável à cota, porque eu acho que a cota não é meritória e tudo mais. Até que aos poucos o meu próprio discurso foi mudando em relação a isso. Né? E a própria lei de cotas provou, em 10 anos, que aumentou muito o número de negros nas universidades. E óbvio que daqui talvez 10 anos, 15 anos, a gente vai ter muito mais negros com um curso superior e vamos poder ter essa... Que aí o mercado de trabalho se equilibra, né, conforme os profissionais vão aumentando também, né, no mundo profissional. E aí no final da minha dissertação eu coloquei lá o nome de 200 fontes negras que eu pesquisei também na internet. Como é que se faz essa pesquisa? Olhando também. Vai no LinkedIn, procura, opa, isso aqui é negra. Então coloca lá a profissão, coloca o contato. Então, e é uma coisa difícil de fazer, né? Imagina. Sim. Porque eu também não tinha amigos, até entrar na política principalmente, também não tinha amigos na minha relação, pessoas negras. Então, isso é uma coisa que foi surgindo com o tempo. E é algo que a gente tem que se convencer também paulatinamente. Ninguém vai, da noite para o dia o Brasil vai virar um país igualitário, a gente nunca vai ser, mas pelo menos mais proporcional. Né? Sim. E acho que você, né, você como mulher também sente a mesma coisa, né? Sim, com certeza. Muito poucas mulheres em funções de chefia, muito poucas mulheres. Em cargos de gerência, de fato, né? Então existem vários estudos no Brasil, mas acredito que é um país que a gente vem avançando em diversas causas, né? Vem aí aumentando, mesmo sendo ainda um percentual menor, vem aumentando. Até como você mencionou, né, a questão da possibilidade, né, do negro ingressar numa instituição de ensino superior, né, por conta das cotas, isso possibilitou esse avanço. Então, daí terão pessoas, né, profissionais capacitados que estarão também no mercado competindo com os demais, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês, assim, do tipo de como é que o trabalho da minha pesquisa é abordado, né? Como eu falei, então, tem vários recortes, mas um que eu acho curioso comentar, que é uma reportagem que fala sobre desemprego. Então, começa a reportagem com uma mulher negra dizendo que ela está desempregada. Fulano está desempregado. Inclusive, para usar essa reportagem do Jornal Nacional nesse trabalho, eu tive que vender um rim, porque tive que assinar vários papéis e acordos de confidencialidade, não sei o quê, que eu não posso exibir, enfim. Mas está tudo certo lá. Então, fulano é uma mulher negra. Aí, mostra ela andando num beco, possivelmente numa comunidade, né, para não usar favela, do Rio de Janeiro,
Aí ela chega em casa, a geladeira dela é uma geladeira velha, com um arranhado, com um fio enferrujado. Você vê no fundo a louça dela, um lugar pobre realmente, cadeira, mesa, tudo pobre no cenário dela. Diz que ela perdeu o emprego, que ela tá andando, vai para o trabalho, vai para a região onde ela procura emprego a pé para economizar o dinheiro para poder comprar comida e tal e tal. Então, o personagem. Esse personagem é negro, tá? Poderia ser uma mulher negra, branca. O que isso iria mudar na reportagem? Nada, né? E nós temos mulheres brancas que também estão desempregadas, que também moram na comunidade, mas não, o personagem foi negro. Tá, mas é implicância tua. Não, não é, porque isso aconteceu ao longo desses 8 meses de pesquisa várias vezes. E aí, na reportagem, aparecem 2 economistas comentando. 2 economistas brancas. Numa sala com um troféu atrás, com quadros e tudo mais, bonitinhas e tal. Então é o tipo da coisa que reforça um estereótipo, que a mulher negra é favelada, de que a mulher branca é formada. Não exatamente assim, de uma maneira tão crua, mas é a leitura que a gente pode fazer, né? E se você invertesse, se você coloca uma mulher branca como a favelada, como a mulher da comunidade, e 2 mulheres, ou pelo menos uma das mulheres, uma economista, falando da situação, né? As pessoas... Pode até ser que o espectador estranhe. Uma economista negra? Mas tem muitas economistas negras, principalmente depois das cotas, administrador de empresa e tal. Então, isso também a TV tem que começar a mudar. Sinceramente, eu não sei, porque eu não vejo muita televisão aberta. Aliás, não vejo quase televisão mais, eu vejo só YouTube e tudo mais. Eu faço a minha própria programação. Não sei se o Jornal Nacional mudou alguma coisa nesse sentido, porque depois que eu terminei o trabalho, eu mandei para o Bonner, mandei para as pessoas que me ajudaram a fazer o trabalho, mandei o link, enfim. Mas ali tem até algumas coisas, alguns conselhos para como você muda essa situação, né? Como é que você muda essa realidade. Sim, então, para deixar... porque além da pesquisa é isso, né? A gente precisa dar a contribuição para a comunidade, ok, pesquisei, mas e agora? Quais são as sugestões de melhorias, né? Então, nesse momento, você também elencou, então, no trabalho que você fez na época do mestrado. O que podemos fazer daqui para frente? Tá tudo lá. Legal, bacana. Que bom, Erivelto. E qual conselho você daria para os jovens negros que estão começando a carreira no jornalismo ou em outras áreas onde ainda são minoria? Eu acho que a questão do jovem negro, né, onde é que o negro normalmente tem oportunidade? No esporte, né? E é tão engraçado, que na pesquisa das fontes negras entrevistadas e tudo mais, dá 30%. E nas únicas vezes em que deu um empate entre negros negros, pardos e brancos, em número de entrevistados, e nenhum deles foi superior, o número de negros. Mas houve 1 ou 2 situações que tem um empate. E é exatamente por causa do número de atletas negros que aparecem em uma ou outra edição. Principalmente quando é época de Copa, o jogo importante, competição internacional e tal. Porque os negros realmente estão presentes no esporte de uma maneira mais forte. Então, o que a gente precisa, na verdade, é ter essa representatividade, né? De 30% ou de 40% em outras áreas. E, sinceramente, eu não sei o que dizer para quem está... No jornalismo, a informação é tranquilo, né? Quanto mais você lê, quanto mais você ouve, quanto mais você se prepara, não digo quanto mais tempo você fica no celular. Dependendo do que você está fazendo no celular, se você está ouvindo um podcast como esse, por exemplo, se você está ouvindo uma entrevista, se você está ouvindo a tua rádio preferida, notícias, vendo notícias, eu acho que tudo bem. Então, a informação é o principal para quem quer fazer jornalismo, né? Mas hoje tem outras habilidades também. Você tem que entender um pouco de rede social. Dizem que talvez falar uma terceira língua, né, uma vez que a segunda já é quase obrigatória, embora a gente tenha visto aí que com a evolução de inteligência artificial e da tecnologia, talvez daqui 4 ou 5 anos nem seja preciso falar uma outra língua, porque a gente vai ter tradutor automático, né? A gente vai ter uma espécie de Esperanto. Não sei se isso vai ser uma coisa tão rápida, mas pela velocidade que a gente tem visto, acontece. O telefone que eu tenho agora, ele já traduz. Se eu ligar para alguém nos Estados Unidos, ele já traduz a conversa para quem está recebendo, né? E vai traduzir o áudio que eu estiver recebendo também.
Então, quer dizer, para isso virar algo instantâneo não é muito difícil acontecer. Mas, basicamente, é isso. Para quem vai fazer comunicação, é absorver informação de todo tipo. E dar uma olhadinha também no que a gente fazia nos anos 2000, nos anos 90, nos anos 80, porque o jornalista também precisa conhecer um pouco como ele chegou aqui. Né? Como é que nós chegamos aqui nos anos 2020? Não foi assim. Né? Embora tudo tenha acontecido basicamente a partir de 2010, o celular chegou nos anos 2005, 2000, por aí, né? Não, um pouquinho antes. O celular chegou em 95. Mas de 95 até 2010, ele era só telefone. Né? Um telefone que você, em vez de telefone de disco em casa, era um telefone que você andava com ele. Mas depois de 2010 que vieram as redes, que vieram essas fotos, veio a internet propriamente dita, veio o Bluetooth, aí tudo mudou. Então, muita gente pode achar que o mundo começou em 2015. Realmente, o novo mundo que a gente está hoje começou em 2015. Mas é bom você conhecer o que veio antes, para avaliar. E é engraçado que eu não consigo lembrar como é que a gente fazia as coisas nos anos 80. Quer dizer, consigo me lembrar, mas imagina a trabalheira, né? Sim, você tinha muito que, manual. para você gerar uma reportagem, você tinha que fechar a reportagem em 3 ou 4 minutos, ir num posto da Telepar, a empresa de telefone, plugar o teu gravador, ligar para a tua televisão, comprar horário de geração, que era, por que a gente usava 5 minutos? Porque você pagava pelo tempo que você ficava gerando, né? E era caro. Então, a gente gerava de 5 a 8 minutos no máximo, já tinha que comprimir o material, gravar tudo, mandava aquele negócio vinha para você tinha que editar aquilo em tempo real, né? Tudo e tal, um tempão. Hoje você termina de fazer o texto, envia pela internet, o texto está na mão, né? Às vezes não precisa nem enviar, você pode baixar no Drive e está lá o teu negócio, não precisa. Então, é muito diferente até a forma de pensar. Então, talvez, para quem quer fazer comunicação, perca um pouco de tempo vendo como a gente vivia nos anos 80 e 90, porque é bem interessante assim, para você entender como viviam seus pais e seus avós. Sim. Conteúdo com profundidade, né? Hoje a gente fala muito do superficial, né? Do que o jovem assiste de forma rápida, instantânea, que a gente fala, mas com profundidade, né? Entender esse legado, a história, né? A história nos diz muitas situações, né? De onde viemos até onde chegamos, né? Para compreender de fato. E só complementando a resposta, aí você falou, e outros jovens também, né, que se sentem. Eu acho que isso de uma maneira geral para o jovem. Todos vão encontrar desafios, né? Vai encontrar o desafio porque é bonito, porque é bonito demais, porque é feio, porque é baixinho, porque é gordo, porque tem espinha, porque é negro. Eu sempre coloco essas situações todas no mesmo baú. E claro, sei que a situação dessa pessoa, se ela for negra, talvez seja ainda é no Brasil um problema, né? Ainda é um problema, mas não precisa ser, né? O meu gabinete, por exemplo, desde que eu entrei na Câmara, eu acho que chegou, talvez tenha passado de 10 pessoas negras que passaram por ele, né? Desde o começo tinha uma funcionária, aí na hora de contratar estagiário, vamos contratar o estagiário, quero negro, preferência negra, eu gosto de trabalhar com mulheres no gabinete. A Ju que está aqui é um exemplo. E assim, é legal você fazer isso porque os outros vereadores não fazem, ou às vezes chama atenção. Puxa, que legal, você tem 3 assessoras negras, 4, já cheguei a ter 4 no mesmo período. E eu não fico fazendo aquele panfletismo, você tem que contratar e tal, a Câmara tem que ter isso de obrigatório. Não, mas é legal que as pessoas se conscientizem de que é importante. Sim, sim. Indiretamente você já está dando o recado, né? Sem ser agressivo, digamos assim, né? Num comunicado, mas visualizando, né? A gente espera que o impacto seja, pelo menos de reflexão, né? Pelo menos a reflexão em si. Vitor, quer conduzir ali as demais perguntas, as próximas, por favor? Então, entrando no assunto das redes sociais, que está ajudando muito a amplificar as vozes, mas ao mesmo tempo, né, tem muitos comentários desnecessários, né, mas eu queria saber de você. O que você acha que poderia melhorar na internet? O que poderia ser realizado de hoje até, por exemplo, 2030, que é a intenção de que aumente essa porcentagem de negros no Paraná?
Às vezes eu acho assim, a rede social não devia existir, né? Tipo, a gente podia desinventar rede social. Porque assim, é muito legal, tem muita coisa bacana, mas também tem muita coisa que A sensação que eu tenho é que a rede social é briga de rua, né? Vamos imaginar você ter... Eu já vi até um sketch sobre isso no Instagram, acho que o Porta dos Fundos fez alguma coisa parecida. Você agir na rua como você age na rede social, né? Você chega para uma pessoa e diz assim, você é um estúpido de falar isso, escrever tal coisa. Você teria coragem de chegar na rua, chegar para uma pessoa e dizer que ela é uma estúpida, que ela é uma escrota, desculpa o termo. Desconhecida, né? Uma pessoa, você diz, né? Uma pessoa que não te conhece, não te viu, não sabe o que você faz, chega ali e faz esse tipo de crítica, assim. Então, eu acho que falta muito para as pessoas entenderem que comportamento na rede social deve ser mais pautado pelo comportamento da sociedade. Embora a gente esteja aí numa sociedade meio confusa, num período complicado de ideologias e tudo mais, mas isso faz parte do balançar das melancias no caminhão, né? Uma hora elas se ajeitam. E é bom que a gente discuta, né? A sociedade em ebulição é importante. Mas a agressividade das redes, eu estou falando aí de redes que todo mundo vê. Imagina essas redes mais fechadas, esses grupos mais fechados, ou como é que é o nome? Aquela que o pessoal... Tem o Twitter, o Telegram. Não, aquela que é fechada. Discord. Que você precisa fazer algumas coisas para entrar no Discord. Então, assim, são coisas que mudam muito a percepção das coisas, da realidade. Então, rede social, para mim, eu uso profissionalmente a rede social. Tenho o meu perfil, que eu publico muito pouca coisa. Até publico pouco pela minha função atual, né? Por ser vereador. Comentei até com a minha cunhada ontem, gostaria de voltar a comentar algumas coisas como jornalista, porque tem muita coisa para comentar, mas eu não posso comentar porque estou preso a uma realidade política. Mas mesmo quando eu comento, eu faço muito isso no LinkedIn e tudo mais, eu tenho muito cuidado com o que eu escrevo, sabe? Meço as palavras, vou ofender, eu não quero ofender as pessoas, eu quero que as pessoas pensem. Não quero dizer que você é racista porque você não dá atenção aos negros. Eu quero que você entenda que é importante você dar atenção aos negros também. Você é empresário, quando você vai contratar 10 funcionários, pense desses 10, que 4 ou 3 sejam realmente negros, para que você tenha mais variedade na sua empresa. Eu escrevi um artigo para um livro que a gente lançou com um grupo de amigos, que se chama Entre Drones e Dinossauros, amigos que se intitulam The Masters. Sim, eu sei Você conhece, já conheci o grupo. Tem alguns colegas ali. Então, eu escrevi um artigo nesse livro que é exatamente sobre a representatividade nas empresas. Eu falo da Globo, que tem um projeto Somos Mais Globo, falo do Magazine Luiza, que foi uma das primeiras empresas que teve a coragem, né? A gente pode usar até essa palavra, de colocar um recrutamento para jovens negros. Até que, não, é isso mesmo que a gente precisa e tal. Magalu, né? A gente precisa de mais negros nas funções e tal. O Itaú tem um programa também de buscar a equidade. E o Boticário tem dos programas que eu estudei para esse artigo, tem um dos programas que eu acho que é o mais legal. Eles querem, até 2030, 2035, ter no Boticário a representatividade brasileira. Não só de negros e pardos, mas também de mulheres, de gordos, enfim, ter a diversidade brasileira na empresa. Muito. E ele já tem isso comprovado de que a empresa flui muito melhor. Sim. Né? Se você tem uma empresa, e isso era uma coisa comum, né, nos anos 80, nos anos 90, uma empresa só de mulheres bonitas, né? Mulher objeto, que era uma coisa comum de comentar nos anos 80. Sua empresa vai funcionar, mas ela só vai ter mulheres bonitas, que inclusive entre elas podem se engalfinhar, né? Ao passo que você tem uma empresa que tem... Vamos imaginar nós aqui numa empresa. Sim. Você, ela, uma mulher, eu, uma mulher loira, eu um negro, você Você tem negro na tua família ou não? Tenho. Quem que é negro na sua família? Meus tios e meus primos. Mas o seu avô? O meu avô, ele era indígena. Indígena. Então você tem uns traços assim, ameríndios. Né? Então veja que a gente tem muito mais riqueza para conversar os assuntos, muito mais variedade de assuntos.
eu estudo muito sobre as gerações, né? E isso que você coloca é a forma rica de se ter uma gestão de gente, né? Numa empresa, numa organização. A gente está falando da questão étnica aqui, mas eu venho falando muito nos meus artigos sobre a questão das gerações, né? Que começam lá os baby boomers, X, Y, Z, millennials e alfa, que vai entrar no mercado do trabalho ainda, né? Uhum. Então, quando a gente entende as características e observa o que cada uma tem, é isso, né? É colocar na balança e equilibrar aquela equipe. Por que que a gente tem muitas vezes nas organizações conflitos geracionais, que a gente chama? É um entendimento, entender que cada um é rico naquele propósito, naquilo que pode ser, né? Ter ali o melhor dele a ser colocado na organização. Você veja como é legal isso que eu falei, né? Eu acho que 8 horas por dia, talvez um pouco menos, mas não muito menos que isso, eu tô ouvindo podcast, ouvindo programas e tudo mais. Você falou da questão de gerações. Não sei se você já viu um vídeo do Afonso Padilha, Não, um humorista de stand-up. Veja depois, bata lá, Afonso Padilha, Gerações. Ele fala exatamente sobre as gerações que estão aí. É Sim, muito divertido. Essa contribuição à diversidade, de fato. É muito né? divertido, porque ele vai colocando, né, como que isso acontecia nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80. E ele é da geração, ele tem 40 anos, ele é da duas gerações atrás da minha. Então você vê essas coisas assim. Então por isso que eu digo que é importante, quando você está na internet, você aproveita para aprender também, porque você aprende até com humor. Sim, exato. Você vai extrair aquilo que você, né, né, é uma piada e tal, é um humor, mas o que eu trago, né? Qual que é o fundo desse humor, né, que eu estou assistindo? Então, com tudo, né, tudo... Que a geração dele, que tem 40 e poucos anos, é a geração que ficou em casa. Não saiu de casa, ficou em casa, ficou com o pai, com a mãe, 35, 37 anos, não sei se eu vou sair. Exatamente. E a de agora, mais ainda. Vai ficar mais ainda. De agora, sim, né? Eu tenho um filho de 9 anos, então, mais ainda, sabe? Até porque no nosso estudo a gente faz pesquisas para o futuro, né? Então, entender aquilo que o mercado de trabalho terá que ter para que ele consiga reter esse colaborador que vai ainda adentrar no mercado de trabalho. Então, são vários fatores, né? A empresa também terá que se adequar se quiser ter um colaborador novo, né, daqui a alguns anos. Eles não vão querer trabalhar na empresa, vão querer trabalhar de casa. Exato. Então, são várias situações que as gerações, estudando, né, a gente consegue entender um pouco melhor e trabalhar com os conflitos que acontecem nas organizações, né? O porquê, né, que há um funcionário quer fazer mais home office de fato do que vir ao trabalho presencial, né? E outras questões que vêm nessas pesquisas quando a gente estuda, né, com profundidade. Erivelto, dia 20 de novembro, então, né, tornou-se a data da consciência negra e do Nacional de Zumbi dos Palmares, sendo a partir deste ano feriado no âmbito nacional, né, uma conquista aí do nosso país. Nossa, né, do cidadão. Uhum. Este momento ressalta... Não é só mais um feriado, né? Exatamente. Né, exatamente assim, não somente, né, em locais, em certos estados, né, mas agora a nível nacional, né? É o primeiro ano nosso. Este momento ressalta a importância da reflexão sobre a história da resistência do povo negro no Brasil e sobre a necessidade de superarmos o racismo em nosso país. O que você considera sobre este marco que a partir de 2024 se inicia? Eu tentei, eu acho que por 4 anos, transformar essa data num feriado municipal. Como vereador? Como vereador. E 2 presidentes da Associação Comercial, porque a Associação Comercial do Paraná é que foi votado na Câmara de Curitiba, não sei se 2018, 2019, foi votado, e a Associação Comercial com outras entidades entraram com um processo para que esse dia não virasse feriado. E isso está rodando lá em Brasília ainda, né? Não decidiram. E eu tentei várias vezes, inclusive a última foi no ano passado, e é uma coisa muito engraçada, porque as pessoas dizem, mas por que tem que ter uma data para os negros? Não, a gente concorda, então vamos fazer essa data para os negros no segundo domingo de novembro. Não é essa a ideia, não é ser uma data móvel, é ser uma data que esteja no calendário para você lembrar que essa data é importante, né? Tem o mise-en-scène todo que uma data como essa merece. Não sei o que vai ter esse ano,
No nosso gabinete mesmo, nós fizemos, acho que 5 vezes, 4 ou 5 vezes, nós fizemos uma homenagem para os negros no Dia do Zumbi dos Palmares, ou próximo a ele. E é engraçado porque na primeira vez que a gente foi fazer, cheguei pro pessoal e falei, olha, vamos achar aí 20 pessoas negras para a gente homenagear. Foi um Deus do sacudo. Mas onde é que a gente vai achar essas pessoas? Eu falei, procurem, né? O Vitor também está com essa dificuldade na pesquisa. É esse desafio que eu lancei para a turma. Procurem. E aí a Karen, que é a primeira mulher negra que trabalha comigo desde 2019, ela tem alguns contatos. Eu falei, não vai premiar suas amigas, mas você conhece. O que a mãe da tua amiga faz? O que o tio da tua amiga faz? E a gente foi assim. E fizemos a primeira, fizemos a segunda, acho que um ano fizemos inclusive com a Georgia Prats, outra vereadora negra, e vamos fazer esse ano, né? Agora temos mais um mês, um pouquinho menos de um mês aí para fazer esse ano de novo a entrega de uma homenagem, que não é só pelo fato da pessoa ser negra, mas é um negro com algum destaque. E vamos fazer de novo, mais uma vez, esse tipo de homenagem. Então, assim, é muito importante você ter essa data e eu volto naquela história, não é para dizer que o negro é coitadinho ou que o negro precisa galgar e tudo mais. É um momento para a gente discutir como a gente vai fazer para tirar os negros que estão em situação de vulnerabilidade, tirar dessa situação, como fazer para os negros que já estão preparados, como que eles vão ser contratados, como que eles vão ser promovidos, né? Vai ser o CEO da empresa, né? Não o CEO da empresa da Argélia, o CEO da empresa do Brasil, né? Que é uma coisa bastante comum nos Estados Unidos, você vê, né, negros em posições de destaque. Então a gente precisa, claro, do nosso jeito brasileiro, descobrir uma forma de discutir essa questão racial de uma maneira adulta, de uma maneira madura, principalmente. Vitor, tem mais alguma consideração ali a realizar? Não, por mim, minhas dúvidas já foram respondidas. Já. Ok, então, porque tudo isso que você colocou para nós será uma contribuição imensa nessa pesquisa, né? Como eu realizo de gerações, outros desafios lancei para a turma, né? Da turma do Vitor, então, aceitou. E desde o começo ele já tinha uma certeza, na realidade, que seria isso, né? E eu lembro que da turma inteira era a equipe que sabia o que queria fazer, né? Então eu falei, é muito difícil eu bater o martelo quando o aluno traz somente matemática, mas eu falei, é isso, vão adiante e comecem as pesquisas, os trabalhos. Minha curiosidade, na estação onde vocês têm aulas presenciais no Dom Bosco, você tem hoje um equilíbrio não equilíbrio, que a gente sabe que o equilíbrio ainda está um pouco longe, mas vocês têm alunos negros em todas as turmas do Dom Bosco, 4, 5 pelo menos? Bom, eu posso falar das minhas turmas, né? Das minhas turmas do presencial, tenho sempre algum aluno, mas na educação à distância o número é maior, né? Então, assim, eu posso fazer um comparativo, digamos assim, entre modalidades, né? Eu vejo hoje que na educação à distância o número é maior, há uma representatividade maior. Talvez, né? A gente sabe que o público é um público totalmente diferente, né? De fato, cada público, né, tem ali a sua escolha do curso, se vai fazer o presencial ou EAD, mas na modalidade de educação à distância a representatividade é maior, né? Pelas características, né, que compõem a forma do estudo. Então temos sim aqui na instituição a representatividade, né? Assim como de outras etnias, como você colocou, né, do coreano, do japonês, entre outras também. Eu vou deixar aqui um comercial, né, para quem está acompanhando esse podcast, os brancos, as pessoas brancas que se interessarem por esse assunto, e os negros, eu acho que para os negros é muito interessante ler a minha pesquisa, que é uma pesquisa feita, eu digo assim, sem não que não tenha o texto acadêmico, né, mas eu trabalhei quase 30 anos escrevendo texto para que as pessoas entendam, né? Aí, quando eu cheguei para fazer o meu mestrado, o professor disse, mas isso aqui está muito... Informal? Muito informal. Eu falei, mas é assim que eu sei escrever. Eu dei uma melhorada no texto, umas coisas assim, mas é um texto que flui, né? Sim. A parte ali de pesquisa, que eu cito ali, os autores e tudo mais, é uma coisa mais acadêmica mesmo, até para justificar o trabalho. Mas depois a parte prática ali, que eu mostro os resultados, é muito fácil de ler. Então, procurem na internet. Eu não lembro exatamente o título inteiro, mas Onde Estão os Negros no Horário Nobre da Informação, ou no Horário Nobre da Notícia. Bata o meu nome lá, Erivelto Oliveira, que vocês vão
ser encaminhados por link da Universidade Federal, está lá a pesquisa inteira. Tem muita figurinha no meu trabalho, tem imagens de televisão, os gráficos, é uma coisa bem bacana. E dei uma olhada também no Brasil de Cor, batam lá no YouTube Brasil de Cor, Erivelto Oliveira, porque senão vai aparecer outras coisas lá. Mas se você bater, daí você vai direto na página e vai ver lá as entrevistas que eu fiz com jogador de futebol, com médico, advogado, como eu falei. Uhum. Tem umas entrevistas com personalidades, pessoas interessantes, assim, sabe? Uhum. O Jô Soares fazia muita entrevista com pessoas que não eram nada, né, entre aspas, mas que dá papos interessantes. Uhum. Para quem é aqui de Curitiba e anda bastante pela cidade, tem um ambulante que trabalha ali na esquina da Itupava com a Almirante Tamandaré, se não me falha a memória, que vem para o centro. E ele é um negro. E eu sempre passava ali. Eu achava, inclusive, que ele era nigeriano, porque ele é muito escuro. Bem 3 tons acima do meu, mais 2 mãos acima da minha. E eu achava que ele era fora e tudo, eu sempre passava por ali. Um dia eu parei e falei, escuta, desculpa eu te interromper e tal, mas no teu trabalho, mas você é brasileiro? Ele falou, sou brasileiro, sim. Você é o Erivelto, né, na televisão? Eu falei, sou eu mesmo e tal. A gente conversou um pouquinho e eu perguntei, você quer gravar uma entrevista comigo? O nome dele é Aldo, é um dos entrevistados que tem lá. E aí eu gravei uma entrevista com ele ali. Então, ele não é médico, não é advogado, ele é ambulante, mas ele tem uma história legal. Ele veio do interior de São Paulo, ele sempre trabalhou na rua, ou entregando jornal, ou ambulante, e vivendo ali na rua. Ele tem casa, tem família, tem carro, vendendo pipoca, aquela pipoteca, aquela pipoca doce. E ali ele faz a vida dele. Então, esse tipo de pessoas que eu entrevisto no canal. Pessoas com mais, né? Tem a primeira mulher negra que chegou no topo do Everest, é brasileira, que é a... Como é que é o nome dela mesmo, gente? O nome que começa com a letra A. Mas eu não vou lembrar do nome dela agora. Mas ela está lá, enfim. E é esse tipo de gente. E agora, né, saindo da Câmara, se eu tiver um pouco mais de tempo, eu quero ver se eu organizo pelo menos uma entrevista por mês, uma nova entrevista por mês, porque eu tenho muita gente hoje para entrevistar. Tem, por exemplo, um dos sócios do Nubank, dos CEOs, dos 3 sócios do Nubank é negro, né? Robson Privado é o nome dele. E eu já tentei, já quase marquei com ele uma vez, mas tive que não consegui porque foi durante a pandemia e tal. Mas eu quero gravar com ele. E tem outras pessoas aí de Curitiba muito interessantes, ou que passam por aqui, que eu quero colocar. Tenho evitado um pouco artistas e atletas, porque tem muito. Mas também alguns deles a gente quer ouvir. Bacana. Não deixar esse comercial aqui, que eu acho que é bacana. Até de sugestões para a equipe do Vitor, porque ainda teremos um ano ainda adiante, ano que vem inteiro ainda também com a continuação dessa pesquisa, né? E para que a gente possa deixar algo, como eu falei, com profundidade, denso para a sociedade. Agora a gente teve, por exemplo, só para te dar algumas dicas, né? Teve candidatos a vereador em Curitiba, tem algumas pessoas negras, homens e mulheres. Tem uma Miss, a Letícia Costa, que foi Miss Curitiba em 2018 ou 2019, ela é negra. Tem várias pessoas negras na cidade. Lá você vai encontrar realmente alguns, pelo menos umas 15, 20 aqui de Curitiba. E o mestre Candeeiro, que é um cara que estuda a cultura negra em Curitiba. Então tem bastante gente lá para entrevistar. Tem a Marli, que é a coordenadora atual da não é secretaria, mas é da Coordenadoria de Igualdade Racial da Prefeitura de Curitiba, uma pessoa que também tem bastante coisa para conversar. Então tem bastante gente aí. Que bom. Ainda menos do que a gente precisa, mas sim, já é um caminhar, avanço. É um caminhar, é um avanço, Erivelto. Sim, ok. Que você seja feliz aí no doutorado também, né, nos estudos. A gente sempre fala que a educação tem que ser contínua, né, contínua e aquilo que você colocou, né, buscar, né, saber, conhecer, e principalmente a história, né, como a gente mencionou, entender o porquê lá atrás. Então, possivelmente você vai estudar questões como gestão do conhecimento, a tecnologia da informação, que depois migrou para a tecnologia da informação e comunicação, agora a tecnologia de novas tecnologias da comunicação e informação, então por aí vai, né? Mas teve um porquê, você vai estudar sistemas de informação,
Então, é isso, né? A vida é um eterno estudar, aprender, conhecer, saber, né? E hoje, Reinventar-se todos os dias. exatamente, né? Como você mencionou das suas profissões, hoje você está como estudante, como vereador, né? Se reinventar, agregar cada vez mais competências e habilidades, né? A nosso favor, naquilo que de fato também nos motiva, porque eu acredito muito isso, né? Eu falo para os alunos que quando a gente bate o martelo no matemática, tem que te motivar, porque você vai ficar, no caso deles, 2 anos com uma pesquisa, né? Tem turmas que têm 1 ano, mas tem que fazer sentido para a sua vida. E muitas vezes é equipe. Aí um colega tem uma ideia, quer seguir com aquela ideia, mas eu falo, a equipe inteira está motivada? Caso não, não aceito, né? Vocês vão pensar numa Sim. temática que todos saiam satisfeitos no final por ter estudado aquilo. Até a tua forma de fazer o trabalho será diferente por algo que te motiva, do que é o colega X que trabalha na empresa que quer fazer sobre essa temática. Não, né? É isso. Então tem que ser também motivador, que a tua pesquisa no doutorado seja motivadora, porque trabalhar e ficar em 3, 4 anos numa pesquisa que não te satisfaça será triste, Ah, né? sim, tem que Então, motivar. Então, eu quero, a partir do ano que vem, aí, começar a dar esse tipo de palestra em empresa, que eu acho que é importante também para as empresas. Algumas das coisas que nós conversamos aqui são importantes para as empresas, né? E ainda Sim. mais isso falado por um profissional negro, que é ainda mais difícil. A Sim, gente tem muito poucos profissionais negros de comunicação e que tenham mestrado, e que tenham conhecimento, que tenham vivido essa situação. E aí, agora que a gente está falando disso, sim. então é algo que eu pretendo fazer aí nos próximos anos. Bacana. Traremos você aqui como palestrante também, com certeza. Inclusive, uma informação sobre esse projeto, como a gente está falando de inovação, né? Eu tive muito receio, né, de fazer parte do podcast por eu ser branco. Mas eu acho que inovação é isso, né? Eu, como branco, vir aqui falar com pessoas negras para divulgar a história delas na internet. Então, eu até falei com a equipe, gente, não tem nenhum branco na nossa equipe. Quer dizer, nenhum branco, nenhum negro na nossa equipe, só pessoas brancas. Então, chamem, ó, Mas a pessoal. turma dele tem o negro, que é o John, né? Pessoal, ele veio do Haiti? Isso. Do Haiti. Como você tem mais um ano de projeto? Mais 2, né? Chama a gente para agregar, olha aí o Sim. comercial. Sim. Mas, por exemplo, o John, né, ele é do Haiti e ele é colaborador nosso, né? Nós, com aquilo que ele conhece, entende, nós, em sala de aula, né, professores, conseguimos identificá-lo e trouxemos para ser colaborador da instituição, né? Então, isso que você colocou na fala inteira. Você falou, né, antes da gente acabar, 15 minutos atrás, né, o que os negros têm que fazer? Os negros têm mais é que ocupar espaço. O espaço está aí, tem muito espaço, tem que ocupar esse espaço, tem que se apresentar e dizer, olha, estou chegando, e chegar chegando. Exatamente. É o que precisa ser feito. Há uns 3 anos eu fiz um trabalho com uma equipe da turma de RH, que nós trabalhamos sobre refugiados e imigrantes. E fizemos, sabe o quê? Um trabalho inédito também, o passo a passo para o refugiado ou imigrante que chega lá em São Paulo, geralmente, né, via aéreo, e não sabia, então, o que fazer naquele momento, né? Então, nós fizemos o passo a passo. Você vai passar pela imigração, pela polícia, vai conseguir a sua carteira de trabalho assim, assim, assado. E também fizemos um trabalho com as empresas, né? O que as empresas desconhecem, que é fácil você contratar um refugiado e um imigrante, mas elas desconhecem aquilo. Então, muitas vezes, pelo desconhecimento, é que não há uma contratação. Né? Então, é isso, né? Nós podemos amplificar aí, né? Amplificar as vozes existentes no Brasil, que ainda são, né, minoria. Então, parabéns, Erivelto, né? A sua contribuição, com certeza, aqui para nós, de toda a sua fala, da sua trajetória pessoal, profissional, irá enriquecer aí o podcast em especial, Tindomcast, né? Que é o em especial da turma do Vitor. Então, agradeço aí também em nome de toda a equipe que vem construindo esse trabalho espetacular da turma de ODS número 8. Obrigada. Quer deixar ainda uma mensagem final? Em todos os momentos você deixou uma mensagem, né? Mais uma final, talvez, Erivelto? Não, eu acho que é nós, né? Vamos ocupar os espaços, né? Leiam as sugestões que eu mandei aí, vejam o YouTube, o Brasil de Cor, procurem a dissertação Onde Estão os Negros no Horário Nobre da Informação. Meu nome é Erivelto Oliveira, com H, né? Só para facilitar a busca. Mas eu acho muito legal as pessoas se informarem
brancos e negros se informarem para a gente ter um país melhor daqui 10 ou 15 anos. Ok. Obrigada, Erivelto. Imagina. Obrigada, Vitor. Pessoal, então, hoje encerramos aqui e até uma próxima. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. A gente se vê. Tchau, tchau.